Hoje vamos dar continuidade à nossa série do Guia para o Torcedor Iniciante. O apoio que vocês deram no primeiro vídeo desses, que foi do Cleveland Browns, foi muito bacana, então eu queria agradecer muito. Queria falar algumas coisinhas antes. Primeiro que o cenário deu uma mudada. Queria agradecer muito aos Cannibals por me mandarem a jersey deles. De coração, muito obrigado. Eu adoro. Outros times de futebol americano no Brasil que queiram mandar, eu coloco aqui na parede. E essa camisa é maravilhosa. E do lado do Baker Mayfield ainda ficou linda. Caiu essa camiseta aqui, então eu pus o pôster de uma das séries que eu mais gosto na minha vida. Mudanças de cenário básicas aqui. Outra coisinha, NFL Paródias é o novo canal que eu tô viciado, velho. Então, eu acho que todo mundo ganha se a gente divulgar coisas legais do futebol americano no Brasil. Eles vieram falar comigo, vieram até falar, tipo, Golim, a gente pode fazer alguma coisa pra você divulgar, o que você quer? E aí eu fui ver, meio descrente, assim, né? Vamos ver como é que é esse canal. E eu fiquei puto com eles, porque em um vídeo do draft, eles resumiram de um jeito muito mais divertido, muito mais legal, uma coisa que eu fiz num vídeo super longo e que ficou muito mais chato, na verdade. Então, sabe aquele canal que vai bombar? É o NFL Paródias, e eu não tô recebendo absolutamente nada pra falar dos caras aqui, mas eu garanto que vocês vão gostar. Então vão lá no canal do NFL Paródias e comenta no vídeo mais recente que veio do Golim. Vamos mostrar a força do Golim aqui, e mais do que a força do canal, é a força dos fãs de futebol americano. Eu acho que vocês vão gostar. Último recado antes da gente ir pro vídeo, eu falei nos vídeos atrás do Tour 10 Jardas, que é um tour do JP, em que ele junta um grupo de pessoas pra ir assistir 2 jogos de futebol americano lá nos Estados Unidos. O pessoal gostou bastante. Eu vou deixar o link do Tour 10 Jardas aí embaixo se você quiser, mas hoje eu queria falar do Tour Patriotas. Isso é muito legal, é mais focado nos fãs dos Patriots, mas o pessoal que eu conversei sobre o Tour Patriotas falou pra mim que torcedores de vários times vão, na verdade, porque é uma oportunidade muito legal de ver um jogo, ter aquele clima todo e tudo mais. Então, esse tour é muito bacana porque ele é um pouco mais curto do que o 10 Jardas, ele é de 12 de setembro a 18 de setembro e vai ser o jogo entre New England Patriots e Miami Dolphins em Miami. E aí já tem tudo incluso, já tem taxa de embarque inclusa, já tem hospedagem inclusa, transporte do aeroporto pro hotel, do hotel pro aeroporto, já tem o ingresso e tudo mais. Vejam o link aí embaixo porque quem quer ver um jogo da NFL, essa é a melhor dica que eu posso dar. E tem uma dica extra aí. Por uma cagada gigante do destino, eu vou ver esse jogo no estádio nos Estados Unidos. Então, de quebra, se você for no Tour Patriotas, eu vou estar lá também, cara. Então a gente pode se encontrar, vai ser muito bacana, tá bom? Sem mais delongas, vamos para o guia para o torcedor iniciante do Kansas City Chiefs. Sejam muitíssimo bem-vindos ao Golim Sports, e a ideia dessa série aqui é apresentar um time para alguém que está começando a conhecer o esporte, começando a conhecer os times e falou assim: eu acho que eu quero torcer pra esse Chiefs aí. Você pode assistir o Guia para o Torcedor Iniciante dos Browns que eu já fiz, foi muito bacana. E aqui eu vou falar de um dos times que eu mais gosto, com um dos jogadores que eu mais gosto. Calma, eu já vou falar dele lá. E aí eu inclusive perguntei pro pessoal no Twitter o que eu não posso deixar de falar. Então coisas que o pessoal falou eu também coloquei aqui. Eu começo falando um pouco da história do time, então vamos lá. O Kansas City Chiefs foi fundado em 1960 junto com a American Football League, uma liga que foi criada para rivalizar com a NFL, e até hoje é a principal liga que fez rivalidade com a NFL. Acabou se juntando à NFL em 1965 e se tornaram uma liga só, totalmente unida, em 1970, em que os times foram incorporados e tudo mais. Foi graças à EFL que foi criado o Super Bowl, porque o Super Bowl era o vencedor da EFL contra o vencedor da NFL. Mesmo quando elas se juntaram completamente, ficaram duas conferências em que o vencedor de uma enfrentava o da outra no Super Bowl. Os Chiefs foram criados originalmente como Dallas Texans por um cara chamado Lamar Hunt. Esse cara é muito importante para os Chiefs, porque ele não é só o criador dos Chiefs, como ele é o criador da EFL e também da MLS, a Major League Soccer, uma coisa que pouca gente sabe. E é por isso que no uniforme, até hoje, os Chiefs usam o símbolo dele, o símbolo do Lamar Hunt com a EFL ali, é uma mistura ali, para homenagear a liga, o que é muito bacana. O Hunt originalmente queria criar um time de expansão da NFL, ele nunca conseguiu, era uma dificuldade enorme fazer um time novo na NFL, então ele falou: eu tenho uma grana gigantesca, por que eu não crio uma liga? E foi a melhor coisa que ele fez, com certeza.
Desde a sua criação, as cores dos Chiefs são vermelho e branco, com os Dallas Texans lá, eles foram... É que eu vou focar mais nos Chiefs, porque é o time que a gente conhece hoje e tudo mais. Então as cores são vermelho e branco, e uma curiosidade interessante é que Kansas City não fica em Kansas, fica do lado, no Missouri. Então muita gente acha que Kansas City, Kansas, assim como São Paulo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Mas não, Kansas City fica no Missouri. Mesmo com a união das ligas, elas continuaram tendo uma rivalidade, e isso é muito importante sobre a história dos Chiefs. A NFL ganhou os 2 primeiros Super Bowls depois que desse merge, né? E os 2 Super Bowls, os primeiros foram ganhos pelos Packers, ou seja, enfrentaram os Chiefs no primeiro, já teve essa rivalidade grande, os Packers ganharam. Aí no segundo os Packers ganharam também. Os Jets, que aliás é um baita de um time, foram os primeiros da AFL a ganhar o Super Bowl, tendo ganhado o Super Bowl 3. E aí os Chiefs ganharam o Super Bowl 4 e empataram o negócio. E o que é interessante é que até hoje é muito equilibrado, times que ganharam a NFL e times que ganham da NFC e da AFC, na verdade, né? Porque depois que elas se uniram completamente, deixou de ser NFL e AFL e viraram conferências, National Football Conference e American Football Conference. E aí nessa história do começo do Super Bowl, é importante falar do Len Dawson, que é um jogador importantíssimo dos Chiefs, eu vou falar dele daqui a pouco, que tem uma foto muito famosa dele fumando e bebendo no intervalo do Super Bowl 1. Imagina isso hoje com o nível de competição que é da liga, todo mundo atleta e tudo mais, é muito interessante. Outra coisa importante também sobre a história dos Chiefs é que eles tiveram bons momentos nos anos 90, inclusive tiveram o Joe Montana, um dos maiores quarterbacks de todos os tempos. Eles tiveram o Joe Montana de quarterback entre 93 e 94, mas nunca chegaram a um Super Bowl desde aquele Super Bowl 4 em que eles ganharam. Vamos falar um pouquinho de como eles estão atualmente, e aí eu vou falar também de alguns jogadores os jogadores de destaque dessa história aí, né? Então, os donos dos Chiefs é a família Hunt, especialmente o Clark Hunt, que é chairman, ele é CEO, ele é filho do Lamar Hunt, o cara que criou o time e a liga, a EFL também. O general manager é o Brett Veach, desde 2013 trabalhando com os Chiefs. Essa é a informação que mais pode ficar datada, porque general managers podem sair e entrar. O técnico desde 2013 é o Andy Reid, nosso queridíssimo Leôncio, que já fez parte da comissão do Eagles e Packers, inclusive tendo ganho o Super Bowl 31 dos Packers quando ele era assistente do time. Hoje ele atua como head coach dos Chiefs. Desde 1972 os Chiefs jogam no Arrowhead Stadium, e isso é uma coisa muito importante de se falar. Além do estádio ser maravilhoso e um dos clássicos estádios da NFL, a torcida dos Chiefs é uma das mais fanáticas da liga, talvez empatando apenas com os Seahawks, mas mesmo empatando com os Seahawks é capaz delas ganharem, porque a torcida dos Chiefs é recordista em barulho em decibéis, cara. Além do estádio ser maravilhoso e favorecer um pouco isso, a torcida é completamente fanática, e isso só tende a aumentar com a boa fase que os Chiefs estão hoje. Por isso mesmo, antes de falar sobre como eles estão hoje, alguns jogadores importantes na história. Primeiro de quarterback, o Len Dawson, que eu falei pra vocês dos primeiros Super Bowl, e o Joe Montana, que atuou na década de 90, simplesmente o maior de todos os tempos, provavelmente. Vamos tirar essa polêmica aí, um dos maiores da história, vai. Outro jogador importante foi o Will Shields, um guard que foi pro Pro Bowl quase todos os anos da carreira. Ele foi All-Pro em 2 anos, ou seja, o melhor daquela posição ali, o cara é fantástico. Teve o Derrick Thomas, o linebacker, que também foi Pro Bowl 9 vezes, foi Rookie Defensivo do Ano em 1989, e como não falar do Tony Gonzalez, que provavelmente é o melhor tight end de todos os tempos ali, compete com o Gronkowski, mas eu acho que ele é mais tight end do que o Gronkowski, até porque a carreira dele foi muito longa. Ele passou a maior parte da carreira dele nos Chiefs, depois nos Falcons, ele jogou de 97 a 2013, e ele mudou o que é ser tight end. O cara é realmente fantástico, 14 Pro Bowls, e teve temporada com mais de 100 recepções, o cara é maravilhoso. Não posso deixar de falar de jogadores como Priest Holmes e Dante Hall também, é porque são muitos, então eu tenho que só passar. E durante muito tempo, o Cairo Santos, até então o único jogador brasileiro da NFL, ele jogou um bom tempo nos Chiefs também. Hoje ele tá no Tampa Bay Buccaneers, mas é interessante porque os Chiefs atraíram muitos fãs por causa do Cairão, o que é bem bacana. Vamos falar um pouco sobre hoje então, os principais jogadores do ataque, e não tem como eu não falar do meu ídolo, eu sou fãzaço do Patrick Mahomes. É claro, o Patrick Mahomes ele tá indo pro seu segundo ano como titular, e no primeiro ele já fez história absoluta, chegou a 50 touchdowns,
disparando o recorde do Tom Brady no melhor ano da carreira dele, chegando perto do Peyton Manning também, que tem o recorde com 55 touchdowns. O Patrick Mahomes é uma estrela e só jogou um ano como titular. Eu tenho certeza que esse cara tem um futuro brilhante pela frente, quem sabe até Super Bowls aí. Então, pessoas que estão chegando agora para torcer pelos Chiefs, o Patrick Mahomes é um cara que vocês têm que agradecer por ver esse cara jogar, porque é realmente uma coisa fantástica. Ele não é um quarterback tradicional e ele é maravilhoso. Eu vou falar também de alguns running backs importantes, como Carlos Hyde, que é o running back atual do time, Anthony Sherman, que é um fullback. É legal porque os Chiefs usam essa posição que tá ficando muito escassa na NFL, que é a posição do fullback. Poucos times usam essa posição ainda. Temos o Tyreek Hill, que eu não queria falar porque ele é um babaca, porque os Chiefs têm esse histórico de jogadores agressores, cara. Isso é um puta de um azar, assim, sabe? Porque não tem como decidir esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo que os Chiefs já dispensaram jogadores, mas já meio que perdoaram alguns erros e tudo mais, e o Tyreek Hill é um deles. Várias acusações de agressão, mas ele é um dos principais wide receivers do time. Além disso, tem o Sammy Watkins de wide receiver, o DeMarcus Robinson também. Temos um tight end que é top 3 da liga, no mínimo, assim, se não for o melhor tight end da liga, que é o Travis Kelce desde 2013. É que ele disputa muito com o George Kittle. Os Patriots agora perderam o Gronkowski, que eu falei pra vocês. Além disso, tem um offensive tackle maravilhoso, que é o Eric Fisher. Na defesa, a gente não pode deixar de falar de Frank Clark, que tá indo pros Chiefs pela primeira vez esse ano. Defensive end que era do Seahawks, foi trocado. Tem o Anthony Hitchens, linebacker, tem o Tyrann Mathieu, que é um safety maravilhoso, e muitos outros jogadores. Os Chiefs têm um excelente elenco. Muita gente aposta que os Chiefs não vão tão bem esse ano quanto eles foram no ano passado. Eu não acredito nisso, eu acho que tem peças importantíssimas no ataque. No draft de 2019, eles pegaram 3 jogadores de ataque e 3 de defesa. Eles pegaram um wide receiver, um running back e um center no ataque, e na defesa eles pegaram um safety, um defensive tackle e um cornerback, o que é bem interessante também. Falamos um pouco sobre a história, falamos um pouco sobre a atualidade, é isso. Eu não posso ir muito longe também, porque senão eu vou acabar fazendo um vídeo da história inteira do time. Não é a ideia desse quadro, a ideia desse quadro é ser um guia para o torcedor que tá chegando agora. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Se vocês gostaram, não saia desse vídeo sem dar um like. Vamos tentar chegar aos 1.100 likes, o que seria impressionante. Então, se você vê aí o likezinho, dá aquele gostei, isso ajuda muito no canal. Se você não é inscrito, se inscreva, tem 2 vídeos por semana, vídeos muito bacanas. Me siga nas redes sociais. O canal tem uma loja, golinsports.com.br, que você pode comprar essas almofadas aqui, ou essa camisa, esse pôster aqui, o que é muito bacana também. Tem podcast toda quinta-feira, e é isso. Chega de recado, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço pra todos vocês. Fui!